podemos cultuar a Deus. É sempre uma alegria quando nós podemos nos colocar na presença do Senhor. A Bíblia atribui bem-aventurança a essa atitude, né? Um dos salmos diz: são bem-aventurados aqueles que assistem à casa do Senhor, no tempo do Senhor, nas horas da noite, né? Então nós vamos orar e agradecer a Deus por estarmos aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome do teu santo e amado Filho Jesus, nós te damos graças de estar para louvar, agradecer o Senhor, apresentar a Ti a nossa oferta, apresentar a Ti, Senhor, o nosso ânimo, apresentar a Ti, ó Pai, tudo que somos. O salmista, Pai, ele diz que a nossa alma precisa bendizer ao Senhor, e tudo que há em nós tem que bendizer o Seu santo nome, ó Pai. Por isso, nessa noite, ó Deus, nos ajuda para que nós estejamos inteiros na Tua presença nessa noite. Todo o nosso ser, tudo aquilo que temos, que somos, tanto, meu Deus, as nossas eficiências como as nossas deficiências, que tudo seja trazido perante o Senhor nessa noite e que o Senhor possa, ó Deus, se alegrar em nós, na nossa oração, que a nossa vida possa ser usada nesta noite para glorificar o nome do Senhor, que esse tempo, meu Deus, ele seja abençoador, ele seja um tempo, ó Pai, onde vidas sejam abençoadas através da oração da Tua igreja. Senhor, recebe o nosso culto, abençoa-nos na palavra, nas orações, ó Pai, que a graça do Senhor seja sobre os que aqui estão, os que porventura ainda se achegarão a este lugar, que o Senhor nos conduza, ó Deus, com a Tua boa mão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nos ajuda a glorificar o Senhor com a nossa vida, que o Senhor possa nos limpar mais uma vez pelo sangue precioso de Jesus, ó Pai, e que o tempo aqui, ele seja precioso, seja abençoado, Pai. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos, Ele é digno. Melhor, né? Mais forte para a glória de Deus. O Senhor é digno de ser louvado, de ser glorificado. E nós vamos louvá-lo nessa noite em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos louvar ao nome do nosso Deus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nada temeremos, Senhor Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confia no Teu nome, clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei,
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Cante, igreja, guia-me. Quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. E tu, e ao teu nome, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu, e eu sou teu, e tu és meu, e eu sou teu, e tu és meu, e eu sou teu, e tu és meu. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Grande Pai, grande é o teu amor, ó Deus. Grande é o teu amor, porque enquanto ainda éramos pecadores, o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Nós estávamos no pecado, nós estávamos sujos, e mesmo assim, o Senhor se desfez da sua glória e veio nos resgatar, ó Pai. Grande é o seu amor. Grande é o seu amor, Senhor Jesus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama.
agora que nós já declaramos o amor dele por nós, nós podemos dizer o mesmo. Vamos cantar juntos. Cante assim. Eu te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo, eu te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo, eu te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo. Grande é o teu nome, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Glórias a ti, ó Pai. Todo o poder a ti, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado. O Senhor tem sido maravilhoso para com as nossas vidas. Pai Santo, obrigado por sermos alvos do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, Pai. E que essa graça do Senhor, ó Pai, ela continue se manifestando a tantas vidas, tantas pessoas, meu Deus, que precisam de um milagre das mãos do Senhor. Precisam, Senhor, de serem visitadas nesta noite, de serem renovadas, restauradas. Pai, há tanto sofrimento, há tanta dor nesse mundo agora, Pai Santo, e algumas dores, algumas aflições que só o Senhor pode tirar, ó Pai. Só o Senhor pode mudar a situação, a pessoa, as circunstâncias. Nós clamamos a Ti nesta noite, ó Pai. Pedimos que na Tua misericórdia, na Tua bondade, na Tua graça, a Tua mão se estenda, ó Pai. O Teu olhar misericordioso alcance mais uma vez, meu Deus, tantas e tantas pessoas que agora, Senhor, num hospital, numa casa, um lar, ó Pai, estão desesperançadas, estão, Senhor, desorientadas. Mas, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, Pai. O Senhor é um Deus que se aproxima, Pai, e nós clamamos pelo Teu socorro sobre muitas vidas nessa noite, Pai, sobre muitas pessoas nessa noite. Nós clamamos, meu Deus, a Tua bondade, a Tua graça, Pai. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Que Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Glória a Deus. Queridos, queria agradecer os irmãos, as irmãs pelas as orações, a intercessão, né? Eu tive nesse final de semana viajando, representando o nosso conselho, né? No estado do Acre, né? E podendo conhecer a nossa igreja ali naquele estado, os nossos irmãos. E foi um tempo assim muito precioso, né? Bem diferente, né? Cansativo, mas muito abençoado. Deus nos abençoou ali também e levei o abraço dos irmãos para aqueles irmãos e a gente fica feliz, né, irmãos, assim, porque muitas vezes a gente olha assim na obra de Deus, a falta da pessoa enxergar mais da obra do Senhor faz com que muitas vezes ela seja uma pessoa muito apegada com algumas coisas, né? Eu costumo dizer, né, que às vezes a pessoa, irmãos, né, que nunca saiu do bairro dela, não estou dizendo que seja demérito, não, né? Mas assim,
ela vai ter uma visão mais limitada da vida, das coisas, né? E às vezes a gente vai para algumas situações, algumas outras realidades, né? Que fazem com que a gente enxergue, né, o propósito de Deus, a vontade de Deus, esse desejo maravilhoso de Deus de salvar almas, de salvar pessoas, né? Eu estava assim fiquei muito abençoado, né, irmãos, com o fato de olhar assim, né, olhar para a obra naquele estado, e você chega, é muito interessante, né, um lugar muito distante. Você vê, por exemplo, os irmãos abrem o culto lá, né, cantando, não, desperta Brasil, tal, assim, falam da igreja com um carinho, com uma devoção, né? E eu achei interessante assim, porque você fica pensando, né, na obra de Deus. Eu sempre tive uma preocupação de não estar participando de coisas que fossem humanas. Eu tento correr disso, né? Um exemplo, eu sou admirado com as pessoas que, nesse contexto que a gente vive ainda, elas têm coragem de abrir uma igreja nova. Entendeu? Assim, tudo bem você pegar, vão abrir uma Assembleia de Deus, uma igreja batista, tudo bem. Mas estou falando uma nova, pegasse né, um nome novo, tipo Deus é comigo, ou Deus é conosco, né, Deus está com a gente, alguma área assim. Isso realmente é uma coisa que me apavora, né? Porque nós temos a oportunidade hoje, irmãos, de participar de movimentos de Deus, de coisas que Deus levantou, de coisas que Deus fez no tempo adequado, né? E você tem tantas denominações evangélicas no Brasil que você percebe, sim, que elas não são frutos de visão humana, né? Elas são frutos de uma direção de Deus. E você vê até pelo... aquela coisa, né? Se você soltar uma pedra grande numa lagoa, ela vai produzir, né? Ela vai ter o impacto onde ela caiu, e ela vai produzir uma onda, né? Que aquilo vai até... Então, você chega, né? Para mim, o nome é só algo ali na porta. Mas o fato é que Deus, através da vida do missionário Manuel de Melo, derramou uma pedra grande nessa lagoa chamada Brasil. Essa pedra caiu aqui em São Paulo, né? Mas você vê assim, ó, as coisas da obra reverberando em tudo quanto é lugar que você vai. E de um tempo para cá, elas têm reverberado para fora do país, né, irmãos? Então, assim, e é muito ruim, né? Quando você percebe assim que você cai ali e não tem efeito. Nós não podemos, irmãos. Eu sempre fico pensando, meu Deus, tem misericórdia da gente, né? Para nós não nos tornarmos uma igreja, uma denominação que vai viver aplicada a ganhar gente de outra igreja para congregar, né? Nós precisamos de continuar vendo a obra do Senhor alcançando, avançando em nome de Jesus. Então foi muito precioso chegar ali e ver os irmãos batalhando, se esforçando, cada um do seu jeito, dentro das suas limitações ou da sua capacidade, mas todo mundo empenhado nisso, né, em ganhar o Brasil para Cristo, né, em estar ganhando almas para o Senhor. Então, Deus seja louvado. Foi um tempo precioso. Sei que vocês ficaram morrendo de saudade de mim, né? Eu recebi assim, nenhum áudio no meu WhatsApp, tipo assim, pastor, isso é importante para nós. Não, mas eu não estou cobrando, não, né? Eu só lembrei aqui agora, só para zoar vocês mesmo, tá bom? Oi? Não, sem graça. Tá certo. Amém, irmãos? É bom. Amém. Vamos contribuir, irmãos, né? Nós temos essa oportunidade nessa noite. Estamos caminhando aí para o finalzinho, né, do nosso mês de julho, né? Gratidão a Deus por mais esse mês. No domingo agora nós vamos ter o nosso último culto, né? Diaconisa.
Menina, não faz isso não que o Roberto te quebra, menina. Isso é o trabalho dele, vai ficar muito nervoso. Amém. Então, irmãos, atenção. Sexta-feira, né, de sexta para sábado agora, nós vamos ter um momento de oração aqui na igreja, a partir das 10 da noite, né? 10h30, 10 horas, né? A partir das 10 horas, o pastor Wagner está conduzindo o momento aqui junto com os irmãos, até um determinado momento da noite também, tá? Então, começa às 10 horas da noite, tá? No domingo pela manhã, às 10 horas também, nosso irmão Rogério está fazendo um café com os homens, não é isso, Rogério? Também? Um café com os homens. Então, queria incentivar os irmãos a estarem presentes nesse domingo pela manhã. E domingo à noite, nós vamos ter o privilégio, né, de estar fechando o nosso último dia do mês de julho com um culto, com gratidão a Deus e já pedindo graça a Deus também para um mês de agosto abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Tá bom? Então, nós vamos orar agora. Vou pedir ao pastor Paulo, pastor, chega até aqui, faz essa oração e apresenta a Deus nossos dízimos e ofertas, né? O pastor Paulo esteve ausente domingo aí, né? A Giovana, né? A Rafaela. Estava só testando mesmo, entendeu? A Rafaela estava hospital, né, e tudo, mas que bom que ela está aqui hoje, né, irmãos? Graças a Deus, tá? Amém? Então vamos orar com o pastor Paulo. Paz do Senhor, irmãos. Vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos, te louvamos por este momento tão maravilhoso e especial em que estamos em sua presença. Já louvamos o seu nome, sentimos a sua gloriosa presença em nosso meio. E agora pedimos, Senhor, abençoe a nossa vida. Nós confessamos a nossa dependência de Ti, a nossa carência do Senhor, e nós precisamos das providências dos céus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Agora, de forma muito especial, Pai, nós pedimos a bênção da providência do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, que irão contribuir. Abençoe, multiplique e se conosco todos os dias da nossa vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Hoje, irmãos, nós temos a alegria de estar recebendo aqui, né? Fizeram uma surpresa para a gente, a Emma Fátima e a Letícia, né? Fátima vai ver onde está o filho dela, né? O que está fazendo esse menino, né, Fátima? Eu sei, é verdade. Tá certo, tá certo. E alegria para a gente te receber aqui nessa noite, tá bom? Satisfação e, com certeza, sempre que você quiser vir, vai ser uma alegria recebê-las aqui. Cadê o Silvio? Tá em casa? Não, a Letícia já dedurou logo, né, Letícia? Tá certo, tá bom. Mas que alegria recebê-los aqui nessa noite, tá bem, queridos? Graças ao bom Deus, né? E eu quero convidar os irmãos para abrirmos a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E o versículo de número 8. Versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado... Olha que maravilha, né, irmãos? Isso aí já dá uma pregação boa já, né?
pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Não é verdade? Esse é um dos segredos para que as coisas deem certo na vida da gente. Quando você for chamado, obedece. Não é verdade? Quando você receber uma direção, obedece. E quem obedece está tendo qual atitude? De fé. Né? Porque a Bíblia diz que foi pela fé que ele fez isso, foi pela fé que ele obedeceu. Uma vez, eu ouvi um irmão comentando, né, que a obediência, ela às vezes, ela é tão eficaz que a pessoa pode receber alguma coisa sem acreditar, mas porque ela obedeceu. Né? E o irmão usou como argumentação Naamã, porque ele fala assim, se Naamã, ele estava super crente que ele ia mergulhar no rio e que ele ia ficar purificado. Ele não estava, mas era uma ordem, era uma palavra, faz que vai dar certo. Né? E é como Pedro, Senhor, a gente já pescou a noite toda, não deu certo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Não é nem porque eu estou acreditando, mas é porque o Senhor está falando. E se o Senhor está falando, então vamos fazer. Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. Falou assim, olha, eu acredito, eu vou. Obedeceu. E a Bíblia diz que ele dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Complicado isso, né, irmãos? E sem saber para onde está indo. Ir para um lugar. Tá. Aí, 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha só esses versículos. Hoje à tarde, irmãos, eu me lembrei dessa história, dessa figura tão interessante nas Escrituras, o Abraão. A história de Abraão, ela está registrada na Bíblia, de Gênesis, capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 25 e o versículo 8. Então, 14, né? 14 capítulos da Bíblia. A Bíblia tem 1.189 capítulos. 1.189 capítulos. Então, 10% seria 118, vamos colocar assim. Não, 118, tá. 1% seria 18. Tá. Quase 12, quase 12. Você vê a história de Abraão, ela dá mais ou menos, é registrada em mais ou menos 1% das Escrituras, se você for somar nesse sentido. Agora, vocês vejam, como é curioso isso, né? O que a pessoa faz com a vida dela, né? O que a pessoa faz com a vida dela é que vai determinar o alcance que a vida dela vai ter, não necessariamente o tanto que se escreve, que se falou sobre ela. É a mesma coisa que você pensar assim, você vai pegar um livro de história, você vai encontrar poucas coisas escritas sobre alguns homens que foram extremamente importantes para a história. Mas, se você for pegar sobre Hitler, você vai achar várias coisas escritas sobre Hitler. No entanto, ele é uma pessoa de uma influência extremamente negativa. Então, se você pegar o próprio Jesus, não existe, irmãos, assim, no mundo secular da época de Jesus Cristo, não existe muitos escritos sobre eles. Jesus é citado assim, e vocês sabem disso, que quem convive comigo há anos, sabe que eu não gosto de ficar assim, citando muito negócio de enjoado, assim, não, historiador, Tácito, não sei o quê,
Porque às vezes dá a impressão que você está querendo mostrar que sabe um monte de coisa, mas o fato é, irmãos, é que pesquisadores da época sabem disso. Das poucas pessoas que era historiador da época, por exemplo, Flávio Josefo, que é um historiador judeu, ele faz pequenos registros sobre a pessoa de Jesus Cristo. Né? Hoje não, obviamente, que depois, né, com o advento do cristianismo, como ele se desenvolveu, aí muita gente começou a olhar para trás e querer escrever sobre Jesus. Tanto é que aí é onde foram surgindo as fábulas, os falsos evangelhos, as falsas ideias sobre Jesus. E os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são a grande fonte histórica, né, para trazer informações sobre a pessoa de Jesus. É por isso, irmãos, um dia alguém me disse assim, o Jesus do Bolsonaro, o Jesus... Irmãos, não existe Jesus do Bolsonaro, não existe Jesus do Lula, existe o Jesus da Bíblia, da Palavra de Deus, o Jesus que nós conhecemos através do Evangelho, Jesus que... E aí eu sempre falo com as pessoas, olha, vocês prestam muita atenção, falam de Jesus, 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 mas vocês não leem as palavras de Jesus, o que Jesus disse, porque muito mais do que a figura de Jesus, ele coloca um peso sobre as suas palavras, sobre o que ele disse, né? Então, mas eu estou falando de influência. Você vê, Jesus é essa pessoa que viveu durante 33 anos, né? Tem esses, vamos colocar assim, esse registro aqui nas Escrituras sobre ele. Historicamente não tem tanto registro, mas o que ele fez com a vida dele, continua abençoando muitas pessoas. Aliás, abençoando não, né, irmãos? Tem salvado a humanidade, não é verdade? Tem mudado a posição de eternidade das pessoas, de gente perdida para gente salva para a glória do Senhor nosso Deus, né? Então, vejam, eu acho fantástico essa situação de Abraão, né? Uma vida assim descrita em poucos versículos, mas uma vida tão, em poucos capítulos, mas uma vida tão significativa, né? A gente olha no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 33, eu queria que, se você, Lucas, se você puder ir colocando para mim aí, tá? Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 33. Eu já estava achando que era aquela ali, né? João 8, 33. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Você vê, olha, Abraão, ele é reconhecido como o pai dos hebreus, né? Ele é o pai de uma nação. Uma das vamos dizer assim, das honrarias que aquele pessoal entendia que tinha, era de serem descendentes de Abraão. Também, em Isaías, no capítulo 41 e no versículo 8, Abraão é chamado de amigo de Deus. Então você vê, ó, o alcance da vida desse camarada. Ele é pai de uma nação inteira, né? Ele também é chamado, e essa é uma das... porque o Novo Testamento vai trazer essa expressão, né? Jesus fala, ó, não me chamo de servo, mas chamo vocês de amigo e tal. E, agora, no Antigo Testamento, Abraão tem esse privilégio. Como é que está escrito lá? Olha, você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vamos juntos? Vós, descendentes de Abraão. Achei que vocês iam falar mais forte. Vós, descendentes de Abraão, meu amigo. Quem está falando isso, irmãos? Deus. Deus está dizendo que Abraão é meu amigo. Eu sempre falo assim, né? É muito cômodo para mim chegar e falar assim, ó, eu sou amigo do pastor Luiz Bergamin. Mas eu posso chegar lá e ele falar assim, eu não sou amigo dele, não. Porque eu aprendi uma vez, né, na escola que
amizade é foro íntimo, né? Então, é você que estende as destras da amizade para a pessoa. A pessoa pode estar falando que é seu amigo, e você chegar e falar, não, eu não conheço, não é meu amigo, não. Agora, quando a pessoa fala, não, fulano é meu amigo, aí ela está te estendendo as destras da comunhão. E no caso aqui, você não vai encontrar na Bíblia Abraão dizendo, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Mas você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo, Abraão é meu amigo. Abraão é meu amigo. E não só nesse texto aí, mas Deus ele dá mostras de que realmente ele tratava Abraão como alguém da intimidade dele, né? Você vê lá em Gênesis mesmo, quando o Senhor está com aquela ideia em relação a Sodoma e Gomorra, o Senhor, ele, na sua forma de governo, ele está conversando com alguém, né? E ele diz assim, nós vamos ocultar de Abraão aquilo que nós vamos fazer, visto que ele há de ser uma grande nação e vai ordenar a sua família para andar diante de nós. E aí Deus ele acaba revelando a Abraão o que estava para acontecer, e não só revelando a Abraão o que estava para acontecer, mas Abraão, naquela relação com Deus, ele fala com o Senhor, ele quer poupar o seu sobrinho que está naquela cidade, e ele entra num diálogo com Deus, ele começa com 50, 45, e vem pedindo para o Senhor misericórdia, porque no final das contas o que ele está pedindo para Deus é o seguinte, salva o meu sobrinho Ló, ele está lá, e eu gostaria muito que o Senhor intercedesse pela vida dele, tivesse misericórdia dele, e a gente olha para as Escrituras e vê que houve todo um empenho de Deus para salvar Ló. E eu não acredito que era porque o Ló era maravilhoso, não. Mas porque Deus era amigo de Abraão. Não? Deus era amigo de Abraão. Então, pai dos hebreus, amigo de Deus, Jesus falou de Abraão de uma maneira assim tão íntima, né? E reconhecendo assim a pessoa, quem Abraão era, né? Jesus fala no Evangelho de João, né? Eu quero que coloque aí o capítulo 8, versículo 56 do Evangelho de João, mas Jesus, em alguns momentos, ele fala da pessoa de Abraão, ele reconhece Abraão como um herói da fé lá do Antigo Testamento, né? Olha lá, Abraão, pai de vocês, está vendo? Ele reconhece Abraão como o pai dos hebreus, regozijou por ver o meu dia, ele o viu e se alegrou. No mundo teológico, irmãos, ele o viu e se alegrou, é procurar saber o que Jesus estava querendo dizer quando ele diz isso, que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Há um entendimento assim, né, de que, de uma maneira profética, naquele momento, não dá para falar naquele momento, mas naquela situação do sacrifício de Isaac, todo o rito que envolvia aquilo, o que Deus falou, a representatividade, a forma com que o sacrifício foi feito, a forma com que o livramento aconteceu, a frase de Abraão, né? O cordeiro para si Deus proverá, e depois o João Batista, né? Coincidentemente, deixa o texto aí, Lucas, coincidentemente, Jesus está falando essa frase Jesus está falando essa frase no Evangelho de João, que é o mesmo Evangelho onde o João Batista vai apontar para Jesus e dizer o quê? João 1:29, eis o Cordeiro de Deus. Né? A profecia é aberta lá em Gênesis 22, né? O Cordeiro para si Deus proverá. E agora o João Batista, ele declara, olha, Deus proveu o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E nesse Evangelho, Jesus vai dizer isso, né? Que ele exultou por ver o meu dia, ele viu e se alegrou. Né? É uma explicação, mas efetivamente, eu acredito que só Jesus mesmo sabe o que ele estava querendo dizer e o que Abraão viu naquele dia que trouxe alegria para o coração de Abraão. Também Deus, ele é o pai de todos os que creem. De
todos os que creem. Então, em Romanos 4:11, né, nós temos um modelo de fé. Porque, já reparou, irmãos, não vivo com ninguém não, mas a gente tem que tomar cuidado com o modelo de fé que vem da idolatria. Porque a idolatria tem um modelo de fé baseado no que está vendo. Tanto é que até algumas igrejas que começaram a copiar esse modelo de idolatria, vinha com aquele papo, né? Ponto de contato, ponto de contato, ponto de contato. É idolatria mesmo. É paninho, sabonete. Só precisa de alguma coisa para apalpar, para se sentir mais aceita. Né? Aceita mesmo. Entenderam, né? Aceita. Eu tenho um livro, né, irmãos? A Oração que Funciona. Esse livro é muito antigo, é um livro azul, assim, ele tem... E parece que ele é um livro de escritor anônimo, ele não tem autor. Né? É um texto que foi achado e os camaradas compilaram ele e fizeram... Mas é um livro muito bom sobre oração. E ele tem uma ilustração que ele conta a história de uma tribo que tinha um ídolo, né? E essa tribo, o que o pessoal fazia? Eles pegavam um barro, colocavam um pedido no barro, né? Faziam um bolinho assim e jogavam lá no ídolo. Se grudasse, era sinal de que o pedido ia ser aceito. Se caísse, era sinal de que não seria aceito. Quando nós fomos para Israel, foi em 2011, né? Foi muito engraçado, porque teve um irmão que estava com a gente, e a sogra dele estava junto também lá, e ela era uma irmã que não era muito fácil de lidar com ela, não. E aí, o pessoal ficava brincando com ele, né, que trouxe a sogra na viagem e tal, e aí, nós fomos no Muro das Lamentações, todo mundo orou, fez orações, colocou papelzinho lá no Muro das Lamentações, e no outro dia de manhã a sogra dele sumiu, irmãos. Aí estava todo mundo perguntando para ele, ensina a gente a fazer oração que sogra some. Mas depois nós brincamos com ele, porque ela apareceu, né? Ela era uma sogra esperta, rapaz. Ficou até uma lição para a gente, né? Porque ela sumiu mesmo, lá em Jerusalém, naquelas tanto de gente andando, e aí ela era uma senhora muito esperta, muito ligeira. O que ela fez? Ela parou numa esquina, ficou parada numa esquina. Ela falou assim, ficou umas 2 horas parada na esquina. Ela falou, a hora que passar um guia com uma equipe, os guias geralmente falam vários idiomas, eu vou perguntar pelo guia da nossa turma, ele vai ligar para ele e vai resolver o meu problema. Eu achei engraçado isso, né? Porque assim, tem pessoas, eu sempre lembro dela, fala, tem pessoas que quando se vê perdida, né, entra em desespero, né? Ela ficou calma, tranquila, e aí os irmãos falando com ele, tá vendo? Você não fixou o papelzinho direito lá, caiu, aí ela apareceu de novo. Só porque eu lembrei da situação assim. Mas você vê, a cultura que vem da idolatria, ela precisa, irmãos, disso, de ponto de contato, não sei o quê. Até esse aqui, irmãos, até o óleo, né, a unção, a gente tem que tomar cuidado com o uso dessas coisas, porque a fé do nosso irmão Abraão, ou do nosso pai Abraão, não era uma fé fundamentada em ponto de contato. Nós não somos herdeiros de uma fé derivada da idolatria. Pelo contrário, o Josué ele vai dizer assim, olha, vocês escolhem quem que vocês querem servir. Se é os deuses que serviam os nossos pais da além do rio, ou se os deuses dessa terra. Agora, eu e a minha casa, nós vamos servir o Deus Todo-Poderoso, nós vamos servir o Senhor. E servir a Deus é uma coisa, irmãos, desprovida desses aparatos, desprovida dessas estruturas, porque nós somos herdeiros dessa fé do Abraão, né? De Romanos 4:11, né? Que o Lucas vai colocar para a gente ali, Romanos 4:11. O apóstolo Paulo vai dizer, olha lá, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quanto mais ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de
todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. É assim, irmãos, nós somos chamados dentro dessa mesma linha. O apóstolo Paulo vai dizer, né, 2 Coríntios 5:7, que nós andamos por fé e não por vista, né? Jesus vai dizer para o Tomé, você está crente demais porque você está vendo, porque você está tocando. Olha, antes, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, é essa fé que vem atravessando as Escrituras, é a fé do Abraão, que a Bíblia diz o quê? Partiu sem saber para onde ia, partiu sem navegador, partiu sem GPS, partiu sem mapa, partiu debaixo de uma palavra do Deus Todo-Poderoso, né? Partiu sem aparatos, sem estruturas, partiu acreditando, não, Deus vai me guiar, Deus vai dar a palavra, Deus vai mostrar para onde é. Deus vai mostrar para onde é. Então, vocês vejam, olha, vocês estão entendendo o raciocínio que eu estou querendo conduzir os irmãos, né? Uma pessoa que está registrada nas Escrituras em poucos capítulos, mas que, né, teve uma postura de confiança em Deus, que acabou se tornando uma pessoa extremamente presente nas Escrituras, presente na Bíblia. É aquela coisa que as pessoas ficam assim, não, eu tenho promessa de Deus, eu tenho promessa de Deus, eu tenho promessa de Deus. Ótimo, você tem promessa de Deus, mas que tanto que você persegue essas promessas? Que tanto que você anda nelas? Porque Deus prometer, irmãos, não é difícil. Deus é um Deus que faz promessas. Agora, a questão é as pessoas acreditarem na promessa do Senhor. É as pessoas se moverem pela promessa. Porque a Bíblia vai dizer aqui no texto que nós lemos, pela fé, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E eu queria, aqui nesse texto, ainda citar para os irmãos que, dentro dessas requisições, Abraão é o pai dos hebreus, amigo de Deus, Jesus falou de Abraão, Paulo diz que ele é o pai de todos os que creem, e como é muito natural de acontecer, onde está Abraão? Na galeria dos heróis da fé. Ele está registrado aqui em Hebreus, no capítulo 11, que eu acredito assim, um dos textos mais profundos da Bíblia no que diz respeito à fé, a atos de fé, a explicação do que é fé, e não teria como Abraão estar fora dessa lista aqui, né? Então, vejam, irmãos, o que faz com que uma pessoa tenha uma vida tão significativa assim como a vida de Abraão? São questões de reação, né, irmãos? Questão de você saber se posicionar, né? A vida da gente, irmãos, ela é cheia de eventos, né? Cheia de situações. Por exemplo, irmãos, cultuar a Deus é um evento. É uma coisa do dia, né? Ter uma oportunidade de ofertar, ter uma oportunidade de ajudar alguém. Eu estou desde ontem, por volta de meio-dia, eu estou bem triste comigo, assim, porque ontem eu acho que eu falei demais, assim. Eu estava almoçando, e aí daqui a pouco entrou um assunto, e eu acabei, desde ontem eu estou incomodado, estou a fim de encontrar com os irmãos de novo, para me pedir desculpa para eles. Seus irmãos, olha, eu falei demais ontem. A vida da gente, irmãos, ela é cheia de eventos. As coisas estão acontecendo, estão caminhando, e a gente está fazendo a vida da gente. Aí é onde eu falo isso com os irmãos, às vezes as pessoas não entendem o que eu estou falando. Irmãos, tem gente que acha assim, não, eu vou ser gente boa, eu vou ser legalzão, eu vou ser... Andar com Deus é muito mais do que isso.
É muito mais do que ser uma pessoa divertida, do que pessoa, sabe assim, nós podemos ter uma postura de vida, sabe, tratar a vida da gente de um jeito que a vida da gente, ela vira uma vida mais significativa, né? Ela vira uma vida onde a gente pode ser mais bênção, a gente pode ajudar mais os outros. Às vezes a gente olha assim, tem seres humanos que têm uma vida egoísta, irmãos, tem uma vida, sabe assim, a pessoa não se dá para nada, não se entrega para nada, não se sacrifica para nada, não sofre para nada, não, é assim, sabe, aquela coisa, vamos colocar assim, ó, vocês já ouviram isso é clichê, né? Se tivesse aqui hoje um pregador, uma possibilidade de acontecer, eu vou lá, vou buscar uma bênção para mim, é a turma do pão, do peixe, é a galera que, agora, irmãos, significativo não é quem recebe coisas, significativo é quem se dá, é quem se entrega, é quem se sacrifica, é quem está disposto, sabe, a entregar a sua vida por alguma causa, sabe assim, de um tempo para cá, surgiram os testemunhos na história da igreja, que é aquele, né, eu ganhei, eu recebi, eu tenho, eu possuo, eu conquistei e tal, e aí você olha para um homem desse, tão significativo, que a Bíblia Sagrada diz aqui que ele poderia edificar uma cidade. Abraão poderia tranquilamente edificar uma cidade. A gente poderia ter várias cidades lá de Israel com o nome de Abraão. Tá? Abraãolândia, tá? Abraão City, e Abraão isso, e Abraão aquilo. Abraão tão distante, né? Vai, Ricardo, você está animadão hoje? Manda aí. Você poderia ter. Você pode pegar a linhagem ímpia de Caim. Os camaradas edificavam cidades, e as cidades recebiam os nomes dos filhos. Abraão, quando ele é abençoado num monte, o nome que ele dá é o seguinte, olha, não é o monte de Abraão. Nesse monte aqui, ó, o Senhor proverá. Né? Nesse monte aqui é o monte do Jeová Jirê. Esse monte aqui é o monte do Deus que socorre, do Deus que livra, do Deus que está olhando para a gente nas horas da luta da gente. Abraão poderia ser esse camarada né, só de homens guerreiros bons com ele tinha 318. Mas tinha aqueles confederados do entorno dele, homens que quando iam negociar, comprar, vender, estavam juntos com Abraão, do lado dele. Ele podia edificar uma baita de uma cidade, colocar um portal bonito, ou fazer muros como o rei de Jericó fez, e falou, olha, essa é a fortaleza de Abraão. Mas você olha para as Escrituras, Abraão preferiu ter em Deus a sua fortaleza, fazer do Senhor a sua rocha, fazer da promessa de Deus o seu suporte. E em vez de edificar um palácio, um lugar maravilhoso, a Bíblia diz que ele preferiu habitar em tendas. Em tendas. Maravilhoso isso, né, irmãos? E a Bíblia diz que ele fez isso por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos. Aí, irmãos, eu fiquei pensando hoje, me lembrando disso, eu falei, meu Deus, ajuda a gente, porque nós precisamos ser pessoas que somos movidos pela eternidade, irmãos. Está cheio de gente que não está nem aí para a sua vida cristã, porque, irmãos, eles não acreditam no céu. É perigoso a pessoa chegar no céu e falar, não é que existia mesmo? Efetivamente, ela não acredita. Ela não entesoura por reino. Não, ela prefere, às vezes, ser uma pessoa crítica às questões do reino, do céu, da eternidade. Ela
em vez de, por exemplo, dela investir numa obra missionária, ela prefere lançar dúvidas se o dinheiro chega lá e tal, mesmo que ela veja o tempo todo evidências de que as coisas estão acontecendo. Mas ela prefere porque o coração dela não é movido pela eternidade, né? É aquilo que Jesus disse, olha, onde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração, né? Se a pessoa tem o céu, irmãos, como objetivo, ela não vai ser muito afeiçoada com esse mundo. Ela vai tirar desse mundo as coisas necessárias, mas ela sabe, olha, eu não estou aqui para conquistar esse mundo, eu estou aqui para servir a Deus, para glorificar o Senhor, para, durante o meu tempo, dar um significado para a minha vida que seja abençoador e segue. Agora, quando a pessoa, irmãos, ela está com o coração aqui nesse mundo, aí ela fica ansiosa, preocupada, angustiada, abatida e frustrada, e eu não tenho, eu não conquistei e tal. E a gente vê aqui um camarada que tinha, abrindo mão. Curioso se olhar, esse Abraão é o pai dos hebreus, mas ele não é o fundador de Jerusalém, não é verdade? Ele não deixou como herança a terra para os seus filhos. A grande herança que Abraão deixa para os seus filhos é a confiança no Deus Todo-Poderoso, né? É a fé em Deus, é a fé no Senhor. Eu sempre falo isso com alguns irmãos, falo, irmão, pensa bem que tipo de herança que você está deixando para os seus filhos, porque às vezes a pessoa batalha, não, deixo grana, não sei o quê, mas e aí, fé em Deus e confiança no Senhor, o seu testemunho é impactante, ele abençoa, seus filhos veem Deus na sua vida, veem Deus na sua história, porque sim, não tem, irmãos, a grande herança que Abraão deixa, ela não é terrena, ela não é material, não, Abraão deixa um legado de fé, e diz, olha, andem aqui, Abraão, ele não é o pai dos que têm, ele é o pai dos que creem, ele é o pai dos que creem. Pesado isso, né? Às vezes vem umas coisas na cabeça que eu falo, não falo isso não, falo isso não, porque é interessante, né, irmãos, esse negócio de ter, está vendo a glória desses reinos todos? Te dou tudo, se você prostrado me adorar. É tudo meu, tudo meu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio, né, de esse desejo, essa coisa de querer conquistar, né? Deus tenha misericórdia da gente, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, Abraão, ele tinha, irmãos, a eternidade no seu coração. A Bíblia Sagrada diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Agora, uma coisa interessante. Abraão chegou na terra de Canaã? Sim ou não, irmãos? Chegou. Ele edificou altares na terra de Canaã? Sim, ele edificou altares na terra de Canaã. Mas você olha para a Bíblia com clareza. Canaã não era o destino final de Abraão. Não era. Ele estava olhando um pouco além. O texto diz aqui, ele esperava a cidade que tem fundamentos. O texto diz aqui, o artífice e construtor é Deus. Então, ele estava olhando para outra cidade. Estava olhando para outra cidade. Ele estava olhando para outra morada. Ele estava olhando para outro estágio. Irmãos, a fé de uma pessoa que é descendente de Abraão, que é filho de Abraão, é uma fé assim. Nós até vivemos nesse mundo, mas nós estamos olhando para outra cidade, nós estamos olhando para outro lugar. Amém, irmãos? Nós estamos olhando para outro lugar. É maravilhoso, né? Porque é uma coisa assim, irmãos, aqui, quando Hebreus é escrito, provavelmente, Apocalipse não está escrito ainda. Agora, Abraão, lá no seu tempo, ele é um camarada assim, que ele está olhando para frente, e não tem nada escrito, irmãos. Não tem nada. Não
Tem nada. Aí, ele está olhando para frente, e o que vai ser escrito lá na frente? João, escrevendo Apocalipse depois, ele vai dizer: e eu vi a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus. Abraão, irmãos, pela sua fé, anos e anos e anos, ele conseguia enxergar já. Tem uma cidade que Deus edificou. Tem algo, né, que está nas mãos do Senhor nosso Deus e que um dia Deus vai manifestar isso aos homens. E é essa cidade que eu estou esperando. É isso que eu estou aguardando. Quando nós temos a nossa vida, irmãos, influenciados por isso, eu não acredito assim que a gente vai chegar naquele estágio de perfeição, tal, mas uma coisa eu garanto: a gente vai viver melhor. A gente vai viver com algumas expectativas mais ajustadas, com algumas posturas mais ajustadas. Tá? A gente vai procurar dar um significado melhor para a vida da gente, para a vida da gente. A gente vai perceber que tem algumas coisas que não vale a pena, E é engraçado, né, irmãos, assim, eu fecho aqui já para a gente fazer uma oração, mas assim, às vezes a gente olha para as coisas que acontecem no mundo, né, e nós somos um povo assim estranho, irmãos, estranho. Porque, a gente é estranho, porque a gente fala assim, a gente fala muito de Deus, de confiança em Deus, de eternidade e tal. E eu vejo, assim, por exemplo, as batalhas políticas que a gente trava como igreja. Tudo bem que a gente quer viver melhor aqui nesse mundo. Um mundo mais justo, mais correto e tal. Mas a impressão que eu tenho, irmãos, é que boa parte dos cristãos que vivem no nosso tempo tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Tratam a morte como uma coisa pavorosa. Eu olho, por exemplo, quando Deus permite uma situação dessa, igual aconteceu, o Covid, às vezes são metodologias de Deus para chamar a atenção da gente para a brevidade da vida. Que nós deveríamos, porque é assim, né? A gente se prepara muito para viver bem. Só que a nossa vida terrena, ela é breve e passageira. E nós deveríamos, efetivamente, nos preparar para viver a eternidade, porque ela é para sempre. Ela é para sempre. Mas nós nos aplicamos pouco na eternidade e muito nessa vida. E, às vezes, Deus, Ele permite situações como essas que a gente viu aí, irmãos. Teve muita gente, alguns foram, mas teve muita gente que ficou perto da morte, com medo da morte, apavorado com a morte. E isso é bom, irmãos, isso é bom. É bom mesmo, porque nós vamos tudo morrer mesmo. Se Jesus não vier arrebatar a igreja, nós vamos tudo morrer mesmo, e queira Deus que no dia da minha partida, no dia da tua partida, você esteja como Abraão, crendo nessa cidade que tem fundamentos, crendo nesse Deus maravilhoso que nos salvou na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nos salvou. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser como Abraão, né, que reagiu bem aos eventos da sua vida. Abraão, ele tem algum momento de falha, mas em geral, irmãos, Abraão, nas grandes questões da vida dele, ele se posicionou ao lado do Senhor nosso Deus, e por isso ele deu esse sentido todo para a vida dele. Ele deu esse sentido todo para a vida dele. Se algum dia, imagina um camarada tão significativo, poucos capítulos da Bíblia, se algum dia for escrever alguma coisa da minha vida, da sua vida, que pelo menos se escreva que a gente se esforçou para andar com Deus, irmãos, que a gente se esforçou para andar com o Senhor. Imagina alguém escrever um dia da gente, não vai dar para escrever muito, só 2 linhas, mas escrever assim, era um crente atribulado, que só andava ansioso e preocupado, e a única coisa que sabia fazer era piada no culto, na hora que o pastor estava falando.
Enoque, né? O Ricardo está falando, escreveu-se pouquíssimo dele. Pouquíssimo. Mas se escreveu assim. Ele era tão bom que Deus pegou ele para ele. Ou seja, então, pode escrever pouquinho da gente, mas se escreva que nós somos pessoas que nos esforçamos para andar com o Deus Todo-Poderoso. Pessoas que, de alguma maneira, a eternidade exerceu influência sobre a nossa vida, né? Modelou a nossa forma de pensar. Teve coisas que eu não fiz, que você não fez, que você não fez, que nós não fizemos. Por quê? Porque eu creio na promessa da vida eterna. Amém? Você recebe essa palavra, um estudo bíblico nessa noite sobre a pessoa e a fé de Abraão. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Se coloque de pé. Glória a Deus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Cante mais uma vez. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Estás nos céus, nós te damos graças essa noite pela tua palavra, por esse tempo precioso, meu Deus, de estarmos sendo edificados, trabalhados no nosso coração. Oh, aleluia, Senhor, que tempo bom, que tempo precioso. Verdadeiramente a tua palavra é lâmpada, é luz, ela nos orienta, ela nos direciona, ela fala conosco de maneira especial e abençoadora. E nesta noite, ó Pai amado, nós queremos orar e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos renove, ó Pai amado, na nossa fé, na nossa confiança no Senhor, ó Pai, que nós possamos, Deus amado, estar aplicando mais a nossa vida ao que é de cima, ao que é do alto, ao que pertence ao Senhor. Aleluia, a tua palavra diz, ó Pai amado, que nós não somos, ó Deus amado, pessoas para nos estabelecermos nessa vida como se ela fosse o nosso objetivo final. A tua palavra diz, o teu servo Pedro nos orienta, meu Deus, que nós devemos, Pai amado, como a peregrinos e forasteiros, ó Pai amado, estar nos abstendo de tantas coisas desse mundo, que nós, meu Deus, possamos olhar para esse mundo, Senhor, como um mundo passageiro, como um mundo temporal. Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Teu servo, o apóstolo Paulo, nos ensinou a pensar nas coisas que são de cima, a buscar as coisas que são de cima. O Senhor disse, Jesus, que o Senhor foi nos preparar um lugar, que o Senhor foi nos preparar, Senhor, moradas. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai amado, a desejar o que é de cima, a desejar o que é do alto, a desejar o que é eterno. Senhor, quantas e quantas vezes
a nossa vida, ela fica, meu Deus, encharcada. Senhor, ela fica embriagada, ó Pai amado. E nós olhamos para nós, meu Deus, daqui a pouco estamos com o nosso coração todo embaraçado com situações desse mundo, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Oh, Espírito de Deus, Espírito que nos visita nas noites, nas manhãs, Espírito que nos sonda, que sabe o que está dentro de nós, Espírito de vida, que é capaz de nos visitar e arrancar toda a morte de dentro de nós. Nos visita, nos renova, nos restaura, nos orienta, restitui ao nosso coração o verdadeiro valor das coisas espirituais. Nos ajuda, ó Deus, a prezar pelos dons, as capacitações e as ministrações do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! Oh Deus, oramos pelos jovens dos nossos dias, pelas crianças dos nossos dias, para que o Senhor continue derramando sobre eles, ó Deus, este Espírito maravilhoso, que revela as coisas que são de cima, que revela os valores eternos e que marcam de uma maneira especial a nossa vida e a nossa história. Oh, Jesus, continua nos dias que nós estamos vivendo, batizando com o Espírito Santo, continua derramando o poder do alto sobre a vida da tua igreja, continua, Senhor, chamando, vocacionando, alistando para o teu trabalho, obreiros e obreiras para a glória do teu nome, Jesus. Oh Deus, no nome maravilhoso de Jesus, ó Pai, nós oramos e expressamos diante do Senhor a nossa gratidão, a nossa alegria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Abençoados, irmãos. Amém. Eu também.